Fala, bom dia galera do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats, todos mais que estejam prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, sugere, critica. Vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando com as minhas videoaulas. Beleza, pessoal? Então, olha só, pessoal, nós precisamos refletir sobre as ciências, né? Ciências, né? Vamos usar o mesmo procedimento: identificar, relacionar e analisar. Beleza, pessoal? Então, ciências, o que são as ciências? Veja bem que é plural, tem mais de uma. Então, tradicionalmente a gente divide as ciências em ciências exatas, ciências sociais, ciências humanas, ciências naturais, ciências contábeis, ciências biológicas e por aí vai, cada qual com a sua área de conhecimento. Então, uma definição da ciência. A ciência é um tipo de estudo, pesquisa, investigação criteriosa, analítica, metodológica, sistemática, digamos assim, com uma análise, um tipo de análise rigoroso da realidade, é uma observação, né? A ciência se pauta em cima de observações, experimentações, testificações, né? Testabilidade, né? Karl Popper vai usar um critério, vai cunhar o critério da falseabilidade, né? A ciência aí ela tem um mote, digamos assim, da qualificação, da categorização, da quantificação dos fenômenos, sejam fenômenos bioquímicos, naturais, sociais, humanos, e por aí vai, né? E por aí vai. Então vamos lá, ciências, um tipo de estudo racional, né? Racionalidade. O critério de racionalidade é fundamental para a gente entender as ciências, da logicidade, né? Da aplicabilidade lógica, da linguagem clara e simples, né? A ciência tem um caminho, tem um método, uma metodologia, tanto que a palavra método do grego é caminho. Ela parte da problematização, da curiosidade diante de fenômenos, fenômenos naturais, porque chove, porque há umidade, porque há variações de temperatura, sejam fenômenos bioquímicos, porque adoecemos, porque envelhecemos, né? Sejam fenômenos das ciências humanas, né? Como é que se configura o poder, como é que se distribui o poder, como que se dá aí as relações de espaço e tempo, tanto na física, química, quanto nas ciências humanas, né? Quer dizer, você tem uma variedade de fenômenos, de problemas, de curiosidade. Por que chove, por que as coisas mudam, por que envelhecemos, por que adoecemos, por que alguns enriquecem, se a gente for aí para o campo social e econômico, né? As leis da história, a historicidade, né? Os modos de produção, o intercâmbio, a interrelação entre a produção e a constituição do poder. Quer dizer, você tem inúmeros problemas do humano, que o senso comum dá uma resposta imediata e reflexiva muitas vezes, né? Não que esteja totalmente errado e que não haja racionalidade, mas ela é muito imediata e muito superficial. Por isso que a ciência busca aprimorar essas ideias, essas crenças do senso comum. A ciência nasce como superação do senso comum. Ciência do grego significa episteme, donde epistemologia, o conhecimento. Você tem a ciência, tudo bem, ela tem a pecha de ser algo da modernidade e da contemporaneidade, porque a revolução científica foi lá no século XVI, Galileu, Newton, Copérnico, Kepler, Francis Bacon e por aí vai.
Mas desde a antiguidade, desde civilizações pré-históricas, você tinha ciência, algum tipo de cientificidade, ela já é encontrada lá nas construções romanas, né? Na antiguidade clássica, Roma e Grécia, né? Grandes cientistas gregos, Arquimedes, Aristarco, o próprio Aristóteles, o próprio Ptolomeu, Heráclito e Parmênides, né? Demócrito, aí o conceituador do átomo, Pitágoras, um grande matemático. Você já tem a ciência lá na Grécia Antiga, você tem no Egito, nas grandes pirâmides, né? Você tem entre os babilônicos na astrologia e depois na astronomia, e por aí vai. Você tem na Mesopotâmia lá com as técnicas de fertilização. Você tem entre os persas já com os números. Você tem aqui na América pré-colombiana, incas, maias e astecas, que já usavam engenharia, já tinham cálculos cosmológicos, né? A ciência é muito antiga e veio se aprimorando ao longo dos tempos. Ela veio criando sistemas científicos, ela veio criando campos de observação, laboratórios, institutos de pesquisa e observação. Desde a Idade Média você já tinha o desenvolvimento das ciências, né? Então o caminho das ciências, a observação do problema. Observamos um problema, sei lá, por que climas mais frios as pessoas apresentam mais doenças cardíacas, um exemplo. É um problema, você tem uma curiosidade, um problema a ser investigado. Ou por que nos países católicos a prosperidade econômica foi diferente de nos países de matriz protestante, né? Ou por que a violência se estrutura em bairros onde há maior índice de consumo de álcool. Quer dizer, você tem problematizações, você tem experiências. Por que o preconceito atingiu determinados segmentos? Um fenômeno do mundo físico. O processo aí da fotossíntese, né? Todo esse ciclo do ar, da água, da natureza, né? A química, as reações químicas, tudo isso instigam a curiosidade. Um cientista vai partir de um problema, de algo que ele não sabe, vai formular um objeto de pesquisa, né? Para estudar aí a vegetação amazônica, você vai ter que delimitar um problema, por exemplo, uma problematização, um campo de estudo. A partir do problema, você vai levantar hipóteses, né? O objeto de estudo, né? Você tem uma curiosidade e você vai classificar um objeto de estudo, né? O clima tropical, equatorial, úmido da Amazônia provoca menos doenças respiratórias, né? Você tem um problema. Por que nos climas equatoriais úmidos os índices de problemas respiratórios são menores do que nos climas temperados ou nos climas tropicais? Então você tem um objeto de estudo. Você vai pegar o que como objeto de estudo? As populações da floresta amazônica de uma determinada faixa etária. A partir disso você vai formular algumas hipóteses e aí vai partir para observação e para experimentação. A pesquisa pode ser uma pesquisa de campo ou bibliográfica ou por amostragem, né? O que você vai usar para fundamentar a sua pesquisa? Você tem o problema, o objeto de pesquisa, as hipóteses, teorias, e você vai partir para a observação para testar aquelas hipóteses e daí criar uma teoria ou uma lei, né? Como foram as leis da física lá de Newton, né? Por que os corpos caem, né? Ele tinha um objeto de estudo, né? Os corpos que caem. O Mário está chegando aqui. Eles tinham um objeto de estudo, os corpos que caem. Ele a partir disso ele produziu algumas hipóteses, tudo que é mais pesado que o ar cai, né? E foi testando essas hipóteses até descobrir uma lei, né? A lei da gravidade aí que atrai
todos os corpos para o centro da Terra. Quer dizer, ele foi de pesquisa em pesquisas, construindo as suas teorias, as suas hipóteses, provando algumas, falseando outras, né? Aquilo que Karl Popper diz, a teoria da falseabilidade. E a ciência foi evoluindo, né? Ciência não é definitiva. Você prova uma coisa, uma teoria, uma lei hoje, amanhã ela pode ser testada, verificada, comprovada ou reprovada, né? Observada empiricamente ou racionalmente. Por exemplo, a filosofia é uma ciência menos empírica, embora haja também, em bem menor grau, né, do que nas ciências puras, digamos assim. E a filosofia é uma ciência que tem como, digamos assim, mote a questão da racionalidade. É racional, é mental o processo, né? São construções de hipóteses conceituais. 90% conceituais e 10% empíricas, né? Ela é uma ciência muito mais teorética do que prática, digamos assim. Então, as ciências, você tem o modus operandi da ciência, através do método, do conhecimento, do objeto de pesquisa, da problematização, das hipóteses, leis, teorias e da falseabilidade, né? Você vai buscar referenciais para comprovar as suas teorias, né? As ciências químicas, as ciências biológicas e naturais, elas vão se basear na experimentação, laboratório, observação, teste, quantificações, qualificações, comparações, né? As ciências sociais é diferente, ela vai pegar fenômenos humanos, né? Uma ciência menos rígida, digamos assim, porque o elemento social é muito variável, né? O ser humano não pode ser reduzido a uma quantificação numérica, a uma qualificação, embora haja critérios teóricos que vão encaixar aí o ser humano em algumas categorizações, alguns grupos sociais. Ok, a ciência a partir do século XV e XVI, com a Revolução Científica, Galileu, Newton é depois, Kepler, Copérnico, ela vai ter uma obsessão, digamos assim. René Descartes é um nome importante, né? Ele criou o método científico, né? O método científico: analisar, dividir, comprovar, verificar, né? Divida o seu problema, comece do mais simples para o mais... começa na dúvida, né? O René Descartes vai dizer: duvide de tudo, de todas as suas certezas. Estabeleça dúvida em tudo, depois divida o seu problema, né, em partes menores, comece dos mais simples ao mais complexo e no fim faça uma verificação, uma comprovação. Esse era o método científico inicial. Francis Bacon vai criar critérios da experimentação, né, tentando desfazer os mitos aí, né, as tradições, a religião, a fé, e criando um método científico, analítico, rigoroso, conceitual, metodológico, experimental também, né? É a Revolução Científica. De lá para cá, veja bem, junto com a Revolução Científica, logo você tem as revoluções burguesas, Revolução Industrial, a criação das indústrias, né, dos teares, da máquina a vapor, da locomotiva, do tear mecânico, né? Depois se tornou o tear elétrico, né? As indústrias têxteis inglesas. E você tem o processo aí da ciência ganhando cada vez mais espaço e moral dentro da sociedade. O iluminismo já era uma tentativa lá no século XVIII da progressão racional, ir eliminando as tradições e a religião, o credo, a superstição, a magia. A ciência sempre vai se contrapor à magia, às tradições, à religião, né? Ela vai procurar dar uma explicação racional para esses fenômenos, aquilo que o Max Weber chama do processo de racionalização. Então você tem desde aquela época do iluminismo uma crença na racionalidade e menos na fé e na religião, que é uma coisa incrível, que veio avançando. No século XIX você tem o positivismo, que é uma ideologia cientificista, Augusto Comte. A religião é o estágio infantil
a filosofia o estágio juvenil e a ciência a idade adulta, a razão, os critérios de verdade, a emancipação humana. Então ficou essa polêmica. E a ciência? Você acredita nas ciências, professor? Acredito até certo ponto. Até certo ponto a ciência produziu. Há muitas exceções, viu? A ciência não produziu só progresso e tecnologia, não. Ela produziu outras coisas também. É óbvio que a partir da ciência, dos ideais cientificistas, você tem um progresso tecnológico, você tem uma melhoria nas condições de saúde, de produtividade, de riqueza, né? Quem criou a eletrônica, a microeletrônica, a robótica, a automação, a comunicação em massa, os transportes em massa, isso sem tecnologia seria impossível e a tecnologia sem a ciência seria impossível, né? Então há um avanço óbvio a partir do conhecimento científico do cosmos, do mundo, do ser humano, da natureza, da interação e tal. Isso é óbvio. O que não significa que a ciência não tenha ajudado e muito também a escravizar o ser humano. Por quê? A ciência por si só, ela não é boa nem ruim, ela é a ciência. Vai ser um ser humano que vai criar teorias científicas e tecnologia e alguém vai se apropriar daquele conhecimento. Se ele vai usar para o bem ou para o mal, aí é outra história, né? Que a ciência já foi usada para escravizar, matar, produzir armas químicas e biológicas, construir aquilo que o George Orwell chama lá no 1948 da sociedade administrada, onde alguns controlam através da ciência e da tecnologia um monte de gente e aprisionam e exploram um monte de gente. É óbvio, você tem dentro da ciência o processo técnico, científico, industrial, informacional. Técnico, científico, industrial e informacional. Isso contribuiu só para o bem da humanidade? Necas de pitibiriba, nunca. A ciência já emancipou o ser humano e já ajudou a escravizar. Veja bombas atômicas. Só a ciência pode produzir bombas atômicas. Só a ciência produz armas em destruição em massa. Ciência e tecnologia, que vão ser usadas por um grupo político que domina, né? Só a ciência é capaz de produzir câmeras, drones, radar, chips que rastreiam e fiscalizam o ser humano 24 horas. É a ciência, a tecnologia e a política e a economia, todas agregadas. Então, a ciência tem os dois viés, das vacinas e que podem criar vírus, do remédio e das bombas, daquilo que pode trazer segurança, câmeras, e a mesma câmera pode vigiar e escravizar o ser humano, controlar o ser humano. Quer dizer, é dialético, né? Não tem a ciência salva. A ciência salva e a ciência mata. Se você estivesse em Hiroshima, 6 de agosto de 45, você ia ver o que a ciência é capaz de fazer, entendeu? Natureza, poluição, degradação ambiental. O índio estava muito mais consciente disso. Ele não tinha a ciência como nós entendemos os ideais cientificistas, né? A ciência já foi usada para legitimar racismo, inclusive, né? Século XIX, os europeus chegaram na África levando a evolução, o desenvolvimento, a ciência. Vocês são uma raça atrasada e tal, né? Então, ó, cuidado com os chavões. Ciência já ajudou, sem sombra de dúvida. É importante, sem sombra de dúvida. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, já foi constantemente usada contra o ser humano. Vamos lá. Grandes pensadores da ciência. Thomas Kuhn, Karl Popper, René Descartes, Francis Bacon, os iluministas, os positivistas, né? Você tem a grande crítica à sociedade científica e tecnológica vai ser feita pelos frankfurtianos, por exemplo, em hora pelos existencialistas, né? E a ciência, a episteme, o conhecimento. A ciência, então, ela é dialética, ela tem os dois lados, né? Ela se divide em ciências humanas, sociais, naturais, né? As civilizações antigas já produziam ciência, né?
E no século XIX nós vimos o auge da ideologia cientificista, através do positivismo, ordem e progresso, Augusto Comte. É de se pensar na ciência, né? A ciência, como é que ela vai ser usada, por quem? Né? Para emancipar ou para vigiar e aprisionar o ser humano? Essa é a grande questão. E, claro, todo o desenvolvimento que nós temos hoje, eletroeletrônico, automação, robótica, engenharia química, elétrica, engenharia comportamental, a biomedicina, tudo isso se deve à ciência, né? Então houve avanços. E alguns retrocessos importantes também, que é esse que eu vou citei: armas atômicas, bombas atômicas, degradação ambiental, controle político do ser humano, né? E então a ciência não responde tudo. Religião responde tudo? Não. Religião dá um sentido para a vida, né? A religião dá um sentido para a vida. Muitas vezes a ciência não dá. A ciência resolve problemas, cria alguns problemas, e quem dá sentido à vida são normalmente a religião. E a filosofia questiona as duas, né? Questiona e tenta criar aí uma interpretação crítica aí sobre a filosofia, ou melhor, sobre as ciências e sobre a religião. Beleza, pessoal? Autores indispensáveis aí, né? Descartes, Francis Bacon, Galileu, Newton, Kepler, Copérnico, Augusto Comte, os iluministas, né? Os frankfurtianos, o próprio George Orwell vai fazer uma crítica sobre a sociedade planejada, né? Vigiada através justamente dos aparatos científicos tecnológicos, né? Os frankfurtianos, a razão instrumental feita para o domínio científico também, né? Então a ciência foi, através da racionalização, tentando eliminar a magia e a religião, né? Aquilo que o Max Weber chama do desencantamento do mundo. Max Weber, sociólogo alemão. Beleza, pessoal? Bom dia a todos.